Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Iniciando mais um podcast aqui do Viva Mais Vida e hoje eu estou recebendo por vídeo uma convidada bem especial, minha conterrânea, a Lívia, do projeto 52 Maratonas. Como o nome já sugere, tem 52 maratonas envolvidas nessa história. Mas o que mais é curioso e é incrível, né? É o tempo em que ela fez essas 52 maratonas. 52, né? Um ano. Um ano tem 52 semanas. Então já ficou a dica aí, certo? Vou chamar ela. Lívia Slaviero, tudo bem, Lívia? Como é que você tá? Olá, boa noite, tudo bem? Com um pouco de frio aqui em Santa Catarina, tudo ótimo por aqui. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui e compartilhar um pouquinho das 52 maratonas e o que me levou a empreender neste projeto. Bacana, Lívia. Lívia, assim, a Lívia é gaúcha, mora em Porto Alegre, vive em Porto Alegre, está visitando a mãe dela e por isso que está em Floripa, é isso, né, Lívia? Por isso que estou aqui na Ilha da Magia. Coisa boa, já morei aí, morei quase um ano aí e gosto muito. Tá onde exatamente aí na ilha? A minha mãe mora no Campeche. Maravilha. Tá, e vai ser ruim voltar para Porto Alegre, então. E eu acho, Daniel, que é mais difícil voltar no verão. No inverno até que é mais fácil, mas agora quando a gente vem visitar a mãe e a gente sai daqui domingo, meio-dia, a gente embora, né? Porque as pessoas estão indo pra praia e a gente tá indo. E o trânsito nessa época do verão é complicado, né? Tem que fazer tudo a pé, né? O bom é que a mãe tá bem localizada aqui, Sim. então ela consegue fazer tudo a pé, porque depender de carro em época Sim. de alta temporada é difícil, né? Conheço bem. Lívia, vamos começar a nossa conversa. Peço para que tu comece falando desse projeto. Eu li e tomei conhecimento dele já há algum tempo. Você fez aí uma coisa bem... eu conheço, além de você, tem o Hugo, que ficou famosíssimo por fazer uma sequência extraordinária de maratonas. Depois dele, eu não me lembro de alguém, além de ti, que tenha se proposto a fazer uma coisa tão inusitada assim. E como é que foi isso? Por quê? Como que foi? O que aconteceu para tu chegar e botar assim, vou correr uma maratona por semana? Conta pra gente aí, como é que nasceu isso? Então, nasceu naquele momento que eu precisava escrever uma história diferente. Eu conheci o Hugo Farias em 2022, dezembro de 2022. Eu estava tentando empreender no projeto digital, como eu sou treinadora de corrida, estava tentando transformar tudo aquilo que eu faço presencialmente em um curso. Então eu entrei numa sociedade que fiquei muito frustrada porque eu não tive o resultado que eu esperava. Então eu estava muito descontente com a corrida e conheci a história do Hugo em dezembro de 2022, no início de 2023 foi um ano muito difícil. Depois de me tornar mãe eu comecei a questionar sobre a paternidade, sobre a maternidade, queria perdoar o meu pai, que foi uma pessoa muito difícil, né? Uma pessoa que não foi tão amorosa, não me deu aquilo que eu esperava receber. Então eu precisei, através da corrida, escrever uma nova história e ressignificar a minha dor. E inspirada no Hugo Farias, que correu 366 maratonas em 366 dias, eu pude acompanhar o projeto dele. Então, através da história do Hugo, eu pude ver que pessoas comuns, que é uma fala que ele sempre diz, são capazes de fazer coisas extraordinárias. E como eu sou personal trainer, e quando os alunos entram em contato, solicitando orçamento, para ver como é que funciona o meu trabalho, eu sempre explico. Começa com uma meta realista, treinar 2 vezes por semana, insere o hábito na tua rotina. Se você treina 2 vezes por semana, são 104 dias no ano. E aí eu comecei a pensar, 104 maratonas com a minha realidade atual, de 2023 para 2024, eu não teria condições financeiras e físicas para fazer esse projeto.
Então eu pensei, uma vez por semana eu vou me comprometer a fazer uma maratona. Comecei a pesquisar, vi que não existe ainda no Brasil um calendário que me permitisse correr só provas oficiais. Então eu tive que fazer, dentro dessas 52 maratonas, provas oficiais e a distância da maratona. Então 42.200 como se fosse um treino. Então muitas maratonas eu acabei correndo sempre no mesmo percurso ali em Porto Alegre. Então foi assim que surgiu o projeto. Bacana. Essa coisa de fazer a maratona e ter que ter uma prova, eu considero irrelevante, na verdade, né? Porque você correu e eu digo por mim também. Eu devo ter feito umas 10 maratonas oficiais já desde o tempo que eu corro. Mas se eu botar as vezes que eu corri essa distância por correr, aí eu não sei te dizer, daí já foram bem mais. Não 52. 52 não, com certeza, ao longo da minha vida, né? Que eu corro desde os meus 2000, 99. Então, mas eu não tenho 52 maratonas com absoluta certeza que não. E Lívia, me diz uma coisa, tu comentasse aí que teve um misto de uma situação emocional que aconteceu contigo por função familiar, um negócio que parece que não aconteceu da forma que tu queria e tu chamou a corrida para ajudar com isso. Eu imagino que tu deva ter tido assim, só correr não seria suficiente. Tu precisou ter um objetivo, um plano para encarar tudo isso e, ao mesmo tempo, formar o projeto. Foi mais ou menos isso, então. Isso. No dia que eu decidi fazer o projeto, eu estava na cidade onde meu pai nasceu, que é Santo Antônio da Patrulha, a terra da rapadura, lá no nosso estado. Então, eu estava lá participando de uma corrida de trilhas e sempre conversei assim com Deus. E aí, aquele dia eu estava conversando com ele, né? Tentando entender o porquê que meu pai fez, o que fez com a gente, principalmente com a minha mãe. E aí eu tava correndo lá na região dele, na terra dele, e aí pedi assim, eu falei, Deus, me dá um sinal, me faz eu entender o porquê dele ter agido dessa forma. Eu falei, eu preciso fazer algo grande. Algo que, não que eu vá lá correr 5 quilômetros e perdoar o meu pai. Eu queria então, assim, ao longo desse projeto, poder resgatar a minha infância, porque eu não lembro quase nada da minha infância, né? Então eu tive muitos traumas, assim, emocionais. Então eu queria que a corrida me ajudasse a trazer uma clareza mais para minha vida. Então 52 maratonas eu considero até hoje muitas maratonas, né? Nunca vou falar que foi fácil de fazer, porque não foi fácil. Então muitas maratonas eu corria chorando, corria lembrando, consegui lembrar de muitas coisas da minha infância que eu não lembrava. Então foi uma forma de literalmente deixar para trás as coisas ruins, né? Que legal, Lívia. Legal escutar isso, sabe, né? Como eu comentei contigo, eu quando trago as pessoas aqui, lógico que eu não fico vazio das ideias aqui, estudo sobre quem vai vir aqui para ter um mínimo, né? Mas eu não gosto de pegar muito a fundo as histórias, porque eu prefiro ser surpreendido e para que a conversa vá melhor. Eu prefiro, porque daí é genuíno o que eu sinto aqui, né? Não fica tu me falando uma coisa que eu já sabia e tu começando a falar aí, eu fico mais motivado a seguir assim, porque tu vai falando aí, eu tô ficando impressionado. Tá me vindo um monte de curiosidades aqui. Eu também lido com a corrida de uma forma um pouco assim também, sabe? A conversa com Deus, a conversa consigo mesmo, né? As soluções, os perdões, as certezas, né? Tudo que passa na cabeça quando a gente tá correndo, né? A corrida é uma coisa solitária, muitas vezes, a gente com a gente mesmo, né? Então, é um momento que a gente, querendo ou não, é um espelho. De certa forma, a corrida pode ser um espelho nós com nós mesmos, né? Eu percebo que aconteceu isso contigo, e aí numa maratona, eu acho que dá tempo de pensar até na vida anterior, daqui a pouco, né? Não só na vida agora, né? Daqui a pouco lembra até quem foi em outra vida, né? Conta pra gente, assim, tu falou assim que vezes de chorar, vezes de... me traz um pouco mais disso, assim, situações
curiosas a respeito desse encontro contigo mesmo, assim, o que exatamente que aconteceu? Você tem algum exemplo para dar? Às vezes eu entro, durante as maratonas, eu entrava assim, quando era um percurso que eu já conhecia, eu entrava num estado de flow, assim, eu ia indo. Então, muitas vezes eu só me dava conta que eu já tinha corrido mais 5 quilômetros quando meu relógio apitava. Porque eu encaixava uma frequência cardíaca, que foi a frequência cardíaca que nós chegamos através do teste, né, da ergospirometria, que eu tinha que manter uma frequência cardíaca abaixo de 154 batimentos para ficar predominantemente na zona aeróbica. Então aquela frequência cardíaca era uma frequência cardíaca confortável para mim. Então muitas vezes eu corria e eu só me dava conta quando o relógio apitava. 5 quilômetros, 10 quilômetros. Como eu queria fazer um projeto e compartilhar para que mais pessoas pudessem literalmente correr comigo sem sair de casa, eu me propus inicialmente a fazer um registro a cada 5 quilômetros. Então, 5, 10, 15, 20, 21 e 100 para registrar a meia maratona, 25, 30, 35, 40 e o final. Então, muitas vezes eu só me dava conta que eu já tinha corrido mais 5 quilômetros. Aí, se tu me perguntar, Lívia, o que você pensava? Eu nem lembro o que eu pensava, mas eu lembro que era um momento, assim, de conexão, de sentir como se meu pé tivesse aterrando no chão. Então eu sentia assim uma energia entrando lá no meu pé e saindo lá no fiozinho da minha cabeça. Às vezes eu sentia um arrepio assim no corpo. Eu tenho certeza que eu estava muito conectada naquele momento com Deus. E uma curiosidade foi que a maratona que eu fiz no SET, ali em Porto Alegre, a gente tem o Centro Estadual de Atletismo, foi a 30ª maratona. Durante as maratonas, nós enfrentamos as enchentes, então eu segui correndo, e o SET foi um local que serviu de abrigo para as famílias desabrigadas. Então a 30ª maratona, ela aconteceu depois que o SET foi reaberto para a população poder utilizar ali a pista de atletismo. Quando eu cheguei a correr, foi um dia depois do almoço, que era o horário que eu tinha durante a semana para correr 42 quilômetros, então eu optei por fazer no SET por questões de segurança, de logística e de horário. Correr em Porto Alegre, dia de semana, parava muito em sinaleira, atravessava, então ia ficar complicado. Resolvi fazer no SET, comecei a correr. A pista tem 400 metros para eu fechar 42.200. Se eu corresse na raia 1, que tem 400 metros, eu teria que fazer 105 voltas. Então, como ali era inverno, eu estava segura, eu não tinha que me preocupar com trânsito, com cachorro, com nada, eu comecei a entrar no estado de flow, que quando eu cheguei e comecei a primeira volta, o pessoal que trabalha na manutenção estava cortando a grama que fica na região central da pista. Quando eu terminei a maratona, eles já tinham cortado toda a grama e eu não tinha visto. Que coisa, né? Só que eu fiquei naquele percurso. E quando eu parei, que eu me dei conta, eu falei, nossa, eles cortaram toda a grama e eu tava aqui e eu não vi. Que loucura, né? Então, naquele dia eu escutei um podcast da Marilei Villers, que é uma super atleta maratonista. Claro. Escutei música, escutei podcast, cantei, rezei, escutei a Bíblia e ainda tava lá correndo. Que bacana. Lívia, só para contextualizar a galera, né? Eu sou gaúcho, moro no Rio, mas conheço perfeitamente todos os lugares que ela está falando aí. O SET, ele fica no bairro Menino... Ali é Zona Sul, seria Menino Central. Deus. Ali, né? Ali é Menino Deus. É, Menino Deus. Então, Menino Deus com Azenha, talvez? Uma divisa do... Isso, né? Menino Deus com Azenha. Isso, e ali é um lugar relativamente próximo da beira do rio, e foi extremamente afetado pelas enchentes ali. A minha esposa tem apartamento lá no... Claro, ela mora aqui comigo, o apartamento que ela está alocando lá agora, que fica ali na Érico Veríssimo, bem na frente do Renascença. E ali a água chegou até a sacada. Então, o SET deve ter... antes um pouco até, né? Um pouco antes, que ele é na Érico também, né? Ele deve ter ficado terrível ali também a situação, né? Com certeza. Então, foi um momento bem conturbado esse dessa época que tu estava correndo ali para a cidade, né? Eu tive em Porto Alegre nessa época, bem quando começou. Eu fui, se eu não me engano, foi no dia 2 de maio que eu cheguei lá. O meu voo foi um dos últimos que conseguiu pousar no aeroporto. Depois eu tive que voltar de ônibus pro Rio, porque não foi possível voltar, mas trancou meses o aeroporto, né? E Lívia,
tu começou a narrar aí falando da situação de controlar o coração, tu fez o teu teste de ergospirometria, que se chama, né? A VO2 a VO2 quando a gente faz com a máscara, né? E tu é teste de cera com a máscara. E tu é professora de educação física. Então, lógico, tu teve o ingrediente emocional, mas também tu tem uma base propriamente dita para desempenhar essas maratonas todas aí. Eu te perguntaria assim, tô falando demais, eu quero mais ouvir do que falar. Eu sou um cara que respeito demais o que tu fez, tanto que te convidei para vir aqui, é extraordinário o que tu fez, é demais. Mas o que tu diria pro Daniel que pensa, assim, maratona eu levo como desafio, sabe? Toda vez que eu fiz pensando em desafio. Eu sempre tive comigo que aquilo não é uma coisa muito saudável. Para mim, eu comigo mesmo, não sou dono da verdade, né? Mas eu sempre tive isso presente comigo, que eu tava ali me desafiando muito mais do que pensando na minha saúde, assim. Como é que tu encaixa essa ideia pra ti, assim? Porque não é pouco, né? Dá uma judiada no corpo, né? Essa questão do desafio contra a saúde, assim, né, em xeque ou não, como é que tu enxerga isso? Eu tenho tanto a visão como treinadora e como atleta. Certo. Hoje mesmo eu estava refletindo sobre isso, que tem pessoas, Daniel, que elas vão passar a vida inteira querendo ser maratonistas, mas elas não vão assumir a responsabilidade e fazer o que precisa ser feito para ser maratonista. E vejo muito acontecer nos alunos que me procuram. Lívia, eu quero treinar para fazer essa maratona. Às vezes a pessoa só correu 5 quilômetros, Daniel, e ela quer correr 42. Só que a pessoa acha que sair de 5 para 42 é só 37 quilômetros de diferença. Só que não é. A nossa fonte de energia muda. A gente precisa dar tempo para os nossos tendões, ligamentos, para as nossas articulações se acostumarem. Eu vejo que as pessoas elas começam a correr e elas já querem ir lá para os 42. Elas não curtem a distância. Então, quando eu comecei a correr lá em 2008, até eu correr a primeira maratona, eu corri regularmente, sem parar, por 6 anos. E não é correr eventualmente. Eu nunca fiquei, nesses primeiros 6 anos, mais de 5 dias sem correr. Então eu corri muito para me sentir segura e confortável para fazer a primeira maratona. E foi uma experiência ruim. Se eu tivesse ficado apenas com a experiência da primeira maratona, eu não teria feito as outras. Então, quando os alunos me procuram, eu sempre falo, olha, tu precisa esperar um tempo para o teu corpo se acostumar. Durante o processo, vê se a maratona faz sentido para ti. Porque tem muita gente que fala, Lívia, eu não quero correr 42, eu sou feliz correndo 5:10, é o que faz sentido para mim. Então a maratona, as longas distâncias sempre fizeram assim muito sentido, porque eu gosto de ir numa velocidade mais devagar. Então quando o aluno me procura, eu sempre digo, curte o processo. Enquanto o teu coração bater mais forte, enquanto o teu olho brilhar em tu falar, em se inscrever para fazer uma prova, aquilo vai fazer sentido. A partir do momento que tu subestimar, vou lá fazer uma maratona, falei, aquilo perdeu a graça, perdeu o sentido que eu acredito que é o benefício da corrida para nós. Então, até hoje, Daniel, eu nunca subestimei nenhuma corrida, nenhuma prova. Agora eu estou há 4 semanas, um pouco menos de 4 semanas, para a Maratona de Floripa. Então, vai ser a minha maratona de número 85 na vida. Só maratona, fora as ultras. E eu tô preocupada, eu tô nervosa, eu tô treinando já uns 100 quilômetros por semana e eu fico pensando, será que vai estar tudo certo? Será que meu corpo e o meu pensamento vai estar alinhado para que naquele dia eu consiga performar, entregar o melhor daquilo que eu treinei para os 42 quilômetros? Então isso que eu acredito, que as pessoas cada vez mais elas querem buscar uma distância maior, elas não estão preparadas muitas vezes e o processo acaba sendo, fui lá e corri os 42, ou a pessoa se lesiona ou ela fica com uma experiência ruim e nunca mais volta a fazer essa distância, né? Então eu acredito que a pessoa ela tem que querer muito de verdade para abrir mão da família, de fazer um happy hour, de consumir uma bebida de álcool, de participar de um churrasco muitas vezes, porque as comemorações são os finais de semana, que é onde a gente tem o treino mais longo, mais importante para quem está em ciclo de maratona. Então nem todo mundo está disposto a se dedicar
para isso. Mas eu sempre digo que a maratona, ela só vai te entregar aquilo que tu colocou de energia nela, né? Então, se tu se dedicar, se tu acreditar no processo, tu vai prosperar, vai entregar uma boa prova, né? Sim. Sabe que, tempos atrás, eu fiz um post no Instagram que eu fui bem compreendido pela metade e muito mal compreendido por outra metade, né? E nessa situação de ódio na internet e respostas agressivas, tomei muita porrada, né? Eu fiz uma postagem relacionando ao pace da corrida, mas eu não queria falar exatamente do pace, eu queria falar daquilo que eu enxergo, né? E eu, acostumado à prova e acompanhar, não só correndo, mas às vezes ficar ali na linha de chegada, observando, batendo palma, torcendo pra galera, né? Já fiz mais isso do que corri até, eu acho, em situação de prova, que eu acho muito legal essa parte. Mas eu observo que se eu pegar uma lupa ali, né, e olhar a galera que vai chegando, já entrando no pace 6, e é isso que eu quis dizer, eu vejo um grau de pessoas muito despreparadas na hora daquela chegada. E aí, claro, não tem a ver com a velocidade. Pode muitas pessoas chegarem nesse pace e vão chegar bem ali, mas pegando uma lupa e olhando as situações individuais de cada um ali, a maioria dessas pessoas não tá chegando ali legal, né, nesse pace 6. Então, o que eu quis dizer não é que o pace chegar, não ter um pace menor que 6 não deve fazer. Mas quando tu olha caso a caso, eu tenho certeza que a maioria absoluta daquelas pessoas que estão chegando daquele pace para cima não deveriam estar ali porque não pegaram um professor, porque não fizeram o que tu falou, que é de dar para maratona dar para ti. E, cara, isso pode acabar mal, sabe? E conversando, aqui no Rio, o pessoal que é salva-vidas, alguns ajudam também na situação das ambulâncias, né? E os caras me falam, Daniel, quando morre um, vira notícia. Mas você não tem noção dos casos que bate na trave. E a gente vê aqui, e graças a Deus não deu nada, não vira notícia. Mas aí ele falou, na Maratona Rio, o cara me falou, cara, mais de 50 pessoas aqui a gente recomendou que saísse daqui e procurasse um hospital, porque elas não estavam legal. E a estrutura que a gente tinha ali, que a prova exigia, não seria suficiente ela ir para casa. Seria interessante ela procurar um hospital. Mais de 50. Então foi nesse sentido que eu fiz uma postagem e tal lá e tomei muita porrada ali. E na verdade, conversando contigo, eu entendo que eu reforço o que eu penso, né? Porque não importa o pace que tu fez, mas tu tá totalmente preparada para estar fazendo aquilo ali, né? E eu acho, não sei se faz sentido o que eu falei para ti aí. Sabe que muita gente fala, Lívia, tá, mas você fala que você não gosta de correr rápido? Mas como é que você participa de prova curta e você ganha? Eu falei, porque naquele dia eu quero fazer força. Mas na maratona, eu treinei. A minha zona de conforto era entre 4 horas e 12 minutos, né? Que dá um pouquinho abaixo de 6, ali 5,58, 5,59, até 24 por quilômetro. Então, se eu completasse na maratona abaixo de 4 horas e meia, entre 4 horas e 12 e 4 horas e meia, para mim era uma velocidade confortável. Não que não fosse doer meu corpo, porque a gente, depois de 3 horas mais ou menos, o nosso corpo começa a trabalhar sem reserva, né? Então a gente tá ali lidando com a dor muscular, com o cansaço. Quem já correu uma distância maior sabe que quando passa de uma determinada quantidade de quilômetros ou horas, o nosso corpo começa a responder de uma forma diferente. Então, para mim, fazer uma maratona muito mais devagar não significa que eu não goste de correr leve. Significa que, para mim, que não treinei naquele ritmo, também machuca. Assim como correr rápido demais. Então, para mim, o conforto era 4 horas e meia. Quando eu fiz a maratona do Vinho, que é ali em Bento Gonçalves, que é uma maratona que ela tem 1.200 metros de ganho de altimetria positiva, e ela é uma prova que ela saía até esse ano às 7 da manhã, em fevereiro, e é um percurso só de estrada, de estradão que a gente chama. Então é uma prova pesada, os 42 já é uma prova difícil, e aí fazer 42 quilômetros no verão, você imagina quanta gente passou mal. Muita gente passa, as pessoas não estão preparadas. É uma prova que tem gente que faz em 7 horas.
Sim. Aí eu te pergunto, se a pessoa sabe, Daniel, que é uma prova, que ela sai às 7 da manhã, que ela é uma prova que ela tem 42 quilômetros, que ela tem 1.200 metros de altimetria, ela não podia ter se preparado, ela não podia ter ido treinar no horário específico no verão. Então, assim, se ela tá preparada para fazer em 7 horas, ela tem que começar o treino dela às 7 da manhã para terminar às 2 da tarde, para pegar aquele sol de 40 graus na cabeça. Porque daí tu começa a condicionar o teu corpo e o teu organismo para aquela prova que tu tá pretendendo fazer. Mas o que acontece? As pessoas se inscrevem, é 42, ela inventa, 42 eu consigo. Eu chego lá na hora e vou ver o que vai dar. E esse ano, a edição de 2024, foi uma edição que estava muito quente. O pessoal que trabalha na ambulância trabalhou o tempo todo. Então a pessoa está colocando em risco a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa vida. Então eu sempre digo para as pessoas, não negligencia, não vai achando que 42 quilômetros não é nada, porque é uma prova muito difícil, muita gente desiste. Eu tenho relatos de alunos que, antes de treinar comigo e fazer a periodização correta para maratona, desistiram de maratonas no quilômetro 38, porque não aguentavam mais de dor. Sim, então, assim, é importante o treinamento. Não, segue lá. Faltava 4 quilômetros. E eu perguntei pra ele, tu não quis terminar andando? Ele falou, eu tava de saco cheio, eu não aguentava mais. Eu já tava caminhando desde o 30. Sim. Então, depois que ele treinou, fez um ano, mantemos um volume legal, melhoramos a velocidade, dentro daquilo que ele estava disposto, claro, a gente correu a New Balance, chegamos juntos em 4 horas e 12 minutos. É um baita de um tempo para a primeira maratona. Terminou sem dor. Desde então já fez mais 2 maratonas. Ano que vem certamente vai fazer o desafio do gaúcho, então vai fazer 63 quilômetros, vai aumentar um pouquinho. Mas ele foi uma pessoa que entendeu que é importante a gente respeitar as etapas do treinamento, né? Que daí tu termina aquela prova com uma distância legal. Eu jamais vou subestimar essa distância, muito menos a temperatura também, que uma coisa é a gente correr no verão, outra coisa é a gente correr no inverno, né? O nosso corpo responde melhor, muito melhor em temperaturas mais baixas do que em 40 graus, né? Então é uma corrida, é uma prova muito legal nessa distância. Sabe que eu sou do time que sempre força o alerta na questão da maratona, sabe? Daquele que vai ter alguém que vai olhar pra mim e vai achar que eu sou exagerado. Mas assim, é muito fácil compreender isso, né? Você pensa numa meia maratona, que é 21. Já é uma coisa que requer um esforço, requer um treinamento, requer uma prática com o esporte, né? Quando você chega na final da meia, é como começar mais uma. Então, assim, tem muito chão pela frente ainda. Não dá pra, de forma nenhuma, a pessoa imaginar que assim, eu já tô na meia maratona, agora é um pulinho. Não, não é um pulinho a mais. E assim, pra quem faz uma maratona, a maratona não é 42, ela é 42,195. E pergunte pra quem tá correndo se esse 195 não é importante estar na conta. Porque pra quem já tá no 42, aquele 195 parece às vezes que é mais 10 ainda, né? Claro que já tá no final, já tá com a endorfina da chegada, mas tem que constar, porque é 42,195, porque eles fazem parte da conta e para quem tá ali não é pouco. Então, eu sempre, eu acho que alguém que faz maratona não deve de jeito nenhum fazer por conta própria. Eu acho que é a única distância que não dá para fazer por conta própria. Eu acho que até uma meia maratona, alguém que corre, que vai indo, vai aprendendo, vai brincando, ok. Maratona, eu acho que ninguém deve fazer sem procurar um professor, sem procurar alguém porque tem o polimento no final, né? Tem um estágio que o cara aumenta, depois explica para um cara que nunca sentou com a frente de um professor e que ele tem que, no último mês, tu vai parar, tu vai só reduzir. Né? O cara vai achar que não, se eu fizer isso eu não vou acabar. Mas não, o alvo ele tá zerado naquele dia da prova, né? Mas como que tu vai ter essa ideia sem um professor chegar e falar pra ti, né? Não tem. Eu vou te contar uma história, Daniel. Desculpa te interromper, mas senão eu vou esquecer dessa história de uma pessoa que eu conheci ela na recepção do hotel que eu fiquei hospedada. Tava chegando para me hospedar, para fazer uma prova naquela cidade, em Minas Gerais. E a moça foi sozinha, ela disse que ela tinha decidido
fazer uma maratona 23 dias antes daquela maratona. E seria, naquela maratona, a primeira maratona dela. Uma maratona em maio, num percurso também com bastante subida, né? Percurso sobe e desce, é uma maratona que tem 400 metros de ganho acumulado. E ela pediu ajuda para o chat GPT. Então ela chegou lá na véspera da corrida, na sexta-feira de noite, a corrida era no domingo, chegou e me falou, o que eu tomo de gel de carboidrato, que marca que eu compro? Eu falei, como assim? Então ela não sabia que gel de carboidrato comprar, ela não tinha condicionado o organismo dela, ela não tinha treinado o consumo do gel de carboidrato, ela não sabia qual marca o intestino dela ia tolerar ou não, ela não sabia a bermuda que ela ia usar, ela não sabia nem se comprava vaselina, se comprava hipoglós, se tivesse assadura, como é que passava. Eu tive com ela na farmácia para ela comprar vaselina para ela levar. Ela não sabia nada, Daniel. Ela foi a última a chegar. Eu cheguei, terminei a maratona, compartilhei com os colegas lá, fiquei mais de uma hora, saí dali, peguei um táxi, fui no hotel, tomei banho, fiz o check-out, tô sentada esperando meu Uber, aí que ela chegou. Ela não conseguia caminhar. Aí ela falou pra mim, eu jamais vou pagar um treinador de corrida, hoje o chat me dá de graça aquilo que eu preciso. Meu Deus. Aí eu perguntei pra ela, tu tem vontade de fazer outra maratona? Ela falou assim, não. Eu não tenho vontade nesse momento. Ela falou, mas daqui a pouco eu vou ter vontade. E eu disse pra ela, essa é a diferença. Quando tu treina com orientação, toda essa dor, essa dificuldade, esses questionamentos, tu vai tirando ao longo da jornada, da caminhada. Então, tu tem uma dúvida, manda mensagem pro teu treinador. Pô, fulano, tô me sentindo fraco, o que pode estar acontecendo? O que tu acha que é? O profissional de educação física vai sugerir que a pessoa busque um acompanhamento nutricional. Para que a nutricionista, que é o profissional indicado, vai lá e vai montar um plano alimentar especializado, específico para aquela pessoa. É a mesma coisa. O que serve de treino para mim não serve de treino para ti. A gente somos pessoas diferentes. Claro. Aí, para uma pessoa que nunca correu essa distância, ela só tinha feito 17 quilômetros na vida dela. E ela chegou para correr 42. Quando eu estava num percurso que fazia muitas pontas, né? Então, quando eu estava chegando no quilômetro 39, que daí era um percurso que a gente descia até a chegada, ela estava começando a subir. Ela estava uns 15 quilômetros atrás de mim, só que ela já estava caminhando. Sim. Então, assim, quanta dor ela teve que enfrentar para completar aquela maratona. Sim. Isso para mim não é aquilo que eu acredito. Não tem problema a pessoa correr devagar, a pessoa terminar ali no tempo de regulamento ou depois disso. Só que eu acho que é uma agressão muito grande para o nosso corpo. Eu acho que o nosso corpo não precisa passar por isso. Sim. Exatamente o que tu falou agora vem naquela relação que eu fiz do pace com a distância, né? Não é um pace especificamente, mas eu dou certeza do que eu tô falando. Se pegar um a um, que vai chegando naquela linha, nesse tempo para cima, e identificar, fazer um... Vamos ver o teu caso como tá. Eu tenho certeza que 80% não tá preparado, tá ali de doidão, ali total. Não tá. E não deveria estar ali. E aí é esse o sentido que eu falo. Maratona tem que... E pode cobrar um preço caro, né? Pode ficar com uma dor crônica que não sai mais. Sabe que eu tenho uma dor na coxa? Uma dor não, é um residual, que às vezes fica ali, sabe? Tá sempre me alertando ali. E foi de uma vez que eu fiz uma situação que eu não deveria. Foi até numa meia maratona, em que eu quis fazer rápido demais. A distância estava tranquila, mas eu me coloquei para querer fazer muito rápido sem ter me preparado. E eu carrego comigo um residual na coxa que me acompanha ali. Claro, faz parte, quem não tem dor também no esporte, né? Mas eu lembro o dia que ela apareceu. E se eu não tivesse feito isso, talvez eu não tivesse que estar pensando nela de vez em quando aqui, né? Que ela, de vez em quando, ela me lembra que ela tá ali. Que ficou ali. Mas, Lívia, vamos aprofundar um pouco a conversa aqui. Gerou um livro, as 52 maratonas que tu fizesse aí, né? E com QR Code, onde a pessoa bota ali e tem uma imagem, um vídeo daquela situação específica que tu tá narrando ali, né? Tem um participante também para cada capítulo, né? Tem uma coisa nesse sentido também. E também lugares, né? Tu explorou vários lugares aí
para ir completando, né? Então, gerou uma situação cultural até para ti, fazer, além do teu desafio, acrescentou, imagina, cada lugar que tu vai, como são as pessoas daquele lugar, o que tu aprendeu, conta um pouco dessa experiência toda que tá no teu livro aí. Quando eu tinha 16 anos, saí do ensino médio, fiz teste vocacional, não sabia o que eu queria fazer. Eu sempre gostei de viajar, sempre gostei de escrever e sempre gostei de fazer esporte. Então, no projeto, eu consegui reunir tudo isso, Daniel. Porque eu fui viajar, eu fui correr na Hungria. Se você me perguntar, você queria correr na Hungria? Eu falei, não, o sonho da minha vida era ir para Paris. E eu tive a oportunidade de correr a Maratona de Paris, de voltar para lá várias vezes. Então, a Hungria não estava no meu radar. Mas eu fui surpreendida com a organização da maratona, me convidando para ir para lá correr. Como eu era, até o momento, a recordista brasileira, né? Eu era a mulher que tinha feito mais maratonas em menos tempo. Contei a minha história no projeto, fui convidada para ir para lá. Aí eu lembro que quando eu recebi o primeiro contato, então o primeiro apoio de uma organizadora, eu comecei a receber de todas as outras, né? Então, ó, que legal que você vai para essa prova. Eu gostaria que você viesse para a minha também, para que eu pudesse te ajudar a escrever essa história. Então, foi muito legal. Eu acabei indo para a Hungria, corri em Barcelona, corri em Lisboa, fui para Áustria, voltei para a França de novo. Pude voltar para o Uruguai, que é uma prova que eu gosto de participar, a Maratona de Punta del Este, uma maratona que eu e o meu esposo a gente participa regularmente há 10 anos. Então eu pude conhecer novas culturas, pude vivenciar um pouquinho, né, por mais que fosse poucos dias, da cultura daquela cidade, da comida, pude ver as particularidades desde vestimenta, organização, percurso, como a gente recebe a água, o que a gente ganha de hidratação, de alimentação durante as maratonas, e isso é muito incrível, isso é aquilo que eu sempre quis fazer da minha vida. Então, durante as maratonas eu pensava assim, nossa, eu jamais imaginei que eu ia estar escrevendo um livro, correndo na Hungria e comendo torrão de açúcar, porque o nosso carboidrato lá era torrão de açúcar. Mas é açúcar, né? Tá então, isso tá valendo, então é muito legal, assim, pude conhecer muitas pessoas, pude servir de inspiração para muita gente que queria começar a correr e não tava encontrando forças, daí conheceu a minha história e muita gente fala, né, poxa, Lívia, você tava correndo uma maratona por semana, eu não consigo levantar do sofá, mas eu comecei a ver essa história e comecei a me inspirar e já tô dando os primeiros passos na corrida. Então para mim isso é o mais legal, ter a oportunidade de poder ajudar as pessoas através daquilo que eu vivo todos os dias, né, todo dia desde 2008 eu vivo a corrida, né. Bacana. E o pessoal desses lugares que tu foi, eles brigam muito pelo kit, se o kit tá suficiente ou não, porque aqui anda uma onda, né, de uma chiadeira em função do kit, né? A Maratona do Rio esse ano foi o auge da reclamação por causa do kit. Sim. A Maratona de Berlim, você recebe o número do peito. Só. E daí... O ano que eu participei, você podia escolher se você queria me fugiu o nome, não é uma manta térmica, é um poncho, eles chamavam de poncho, ou se você queria uma sacola para guardar o guarda-volume, se você não podia pegar os dois, você tinha que escolher. Sim. Então, como eu tava na largada, hospedada na largada, eu escolhi o poncho, porque eu achei que o guarda-volumes eu não ia usar, e no fim também o poncho também nem usei. Então assim, foi uma inscrição que foi bem cara. E aí é R$1.000 e poucos a inscrição, porque é em euro. Sim. E as pessoas reclamam que não vem nada. Aí se tu quer, tu vai lá e compra camiseta, tu compra as coisas, que foi meu caso que eu queria. Então acho que as pessoas, elas estão exigindo cada vez mais dos organizadores, né? Sim. Então acho que se a pessoa... ela já se inscreve sabendo que não vai vir nada no kit, ela já comprou aquela garrafa, aquela inscrição, sabendo que vai vir só a inscrição. Sim. Então, acho que as pessoas estão exigindo muito, já sabendo do que elas estão esperando, né? Eu concordo contigo, eu não tenho problema nenhum com isso, eu tô preocupado em correr, quando eu me inscrevo numa prova, eu geralmente faço aquela inscrição que nem pede a camiseta, né? Porque às vezes tem umas que são mais baratas, Nós também. Camiseta, até porque eu gosto de correr com a minha,
eu acabo preferindo, eu tenho as minhas preferidas para isso já, né? E eu não dou a mínima para isso. E é simples. Eu não entendo quem não vai. Pô, não, se tu não vai, tu já. Beleza. Agora eu não entendo quem se inscreve, sabe que é. E enche o saco ainda, né? E as pessoas também não têm noção do que envolve uma organização, né? Ah, Muito custo Nossa, para montar uma grade de camiseta. Nossa. É um trabalho muito grande. Caríssimo. Organizar uma prova é caríssimo. As pessoas não têm nem noção. A inscrição não paga nada. Se uma prova não tem um kit de patrocínios forte junto, não tem como fazer. Não paga. Tem gente que tem a ilusão de imaginar que a inscrição paga a prova. Mas não deve dar 20%, eu acho. Não paga. Com certeza que não. Talvez, assim, provas maiores que tenham grandes patrocinadores, sim, talvez até consiga ter um certo lucro. Sim. Mas para um organizador pequeno que está começando e faz uma inscrição que está acontecendo muito lá no Sul, Daniel, 79, 89, 99, ele não está lucrando nada. Ele está investindo todo o tempo, energia dele em construir a marca dele. E se arriscando. Então, se uma pessoa se inscreve, ganha camiseta, tem ambulância, que é obrigatório, banheiro químico, cronometragem, locutor. Por esse preço, a gente que entende, a gente sabe que o organizador não está ganhando nada. É isso mesmo. Então, a gente, lá em Porto Alegre, a gente, enquanto atleta, a gente ajuda organizadores. Então, a gente se voluntaria como staff para ajudar. Agora, no próximo final de semana, meu esposo vai correr, que ele quer participar dessa corrida de 4 quilômetros, que é uma corrida noturna, e eu vou como voluntária para ficar lá na linha de chegada entregando a medalha para as pessoas. Porque eu sei que para o organizador é um staff a menos que ele precisa pagar. Claro. Então eu vou lá para ajudar também, porque eu sei que é um trabalho de formiguinha, que eles não têm lucro, né? Não tem. E se colocam no eu acho que é um trabalho legal também de fazer. E eles se colocam num risco real mesmo, porque se dá algum problema, sobra pro organizador, né? Qualquer coisa que alguém faça de errado ali, o dele tá na reta ali, né? Então é importante ter os parceiros mesmo. E Lívia, me diz uma coisa, tu comentou aí que teve na Hungria, teve em Lisboa, Barcelona, Punta del Este. A corrida definitivamente é um fenômeno mundial, né? Eu acho que certamente nenhum desses lugares aí tu viu prova vazia, eu acho, né? Todas com muita gente, né? Muita gente. A corrida que mais me chamou a atenção de todas as que a gente já fez, assim, a gente teve a oportunidade de viajar, foi a Maratona de Berlim. Talvez por ser uma major, que é uma das principais maratonas do mundo, né? Para quem está nos assistindo aqui não sabe o que são as majors. Dos 42 e 200, não teve 10 metros em que eu olhasse para o chão e estava vazio. Era muita gente, então eu olhava, eu corro olhando para baixo, né? Até por causa do sol, eu corro olhando na diagonal, eu enxergava só os pezinhos das pessoas. Era muita gente, passamos na frente de casas geriátricas, então estavam lá os idosos batendo panela, lá torcendo pela gente, muita gente, as pessoas tentavam falar o meu nome, porque vem escrito no nosso número, né, as pessoas tentavam falar o meu nome nos mais diferentes idiomas, famílias inteiras na rua, torcendo, desde crianças pequenininhas com aquela mãozinha pra gente bater, pessoas com cartazes, então esse movimento é muito legal. Porque a pessoa, ela pode estar ali torcendo, muitas vezes a pessoa gostaria de ter feito uma maratona ou já fez e não faz mais. Então eu acredito que esse movimento de ir pra rua torcer é muito legal, tanto para quem está indo torcer e para quem recebe aquele carinho, porque muitas vezes o corpo tá tão cansado e às vezes receber um carinho, vamos lá, só mais um pouquinho, aquilo parece que nos empurra mais um pouco, mais adiante. Com certeza. As majors agora vai entrar da Austrália também agora, né? O pessoal que é encarnado em fazer vai ter que gastar um pouco agora para fechar a sétima, né? Porque para Sydney o negócio é caro pra caramba. Aqui no Rio, a parte mais legal da maratona que eu acho é quando passa por Copacabana. E Copacabana, isso que tu falou da comunidade, assim, eles descem com a banana deles mesmo, tem senhorinha que faz bolinho para dar o bolinho para quem tá passando ali,
Tu recebe mais coisa que a organização dá, eu acho, no trecho de Copacabana ali. E a energia também é uma parte que eu acho, é a parte mais legal que eu vejo da maratona aqui no Rio, é essa parte que a comunidade abraça, assim, né? E Porto Alegre, eu já estou morando aqui há algum tempo, eu ainda não peguei com um novo trajeto, que andou mudando um pouquinho, agora o trajeto está mais para a beira do rio. Antigamente adentrava muito a Ipiranga, e agora está mais concentrado na beira do rio, né? A orla. Então eu ainda não cheguei a pegar como é que tá, não experienciei ainda como é que tá em Porto Alegre essa situação mas acredito que deva ser do Iberê Camargo ali, talvez, né? Deve ser uma parte que movimenta essa galera, né? A maior concentração é certamente ali no Iberê. Acredito porque, como a orla já é fechada aos finais de semana, como a orla está fechada para receber a maratona, então, para as pessoas estacionarem e irem até Sim. Próximo ao gasômetro, ou até mesmo próximo ao Marinha, é difícil de chegar. Então as pessoas vão próximo da chegada lá no Iberê Camargo para esperar o seu familiar. Sim. E é um corredor assim de gente torcendo, é muito legal. O último quilômetro inteiro a gente corre com o olhinho cheio de água, pensando assim, nossa, tô chegando mais uma vez, ou tô chegando pela primeira vez com aquela energia, com muita gente que chega a perder a voz de tanto que grita. Sim. É muito legal. Que bacana. E Porto Alegre também tem um atrativo da turma que vai para performar, porque ela é bem plana, né? É uma prova que ela tá, acho que talvez a mais, ou uma das mais planas que tem no Brasil hoje, eu acho que é a de Porto Alegre, né? Então a galera, além da temperatura favorecer, por ser numa época do ano que tá mais friozinho, para correr é bom, também ela ser plana, né? Atrai muita gente. Ser plana, não ter cotovelo, né? Sim. Porque quando é uma prova que tem muito cotovelo, isso faz para quem vai buscar. Claro, fazer curva. Buscar diminuir o tempo, né? Buscar bater o recorde pessoal, que é o RP. Se tem muito cotovelo, já não dá, né? Ela é bem então extensa, é um percurso plano. É. E agora a New Balance também. A New Balance, ano que vem, ela passou para julho. Então, é uma época também muito favorável para quem está buscando performar. Então, acredito que a New Balance, as inscrições se encerraram em 4 dias. Sim, eu acompanhei. Tá assim. Desse ano para o ano que vem. Hoje tá assim, né? As maratonas procuradas, se o cara não for rápido. Às vezes, se o cara não é cliente, aqui é do Rio, tem que ser cliente do banco lá, do Itaú. Se o cara já tá fora do Itaú, já se complica até para conseguir a inscrição, né? Tá? É muito bacana ver. Sabe que quando eu comecei a correr, lá nos anos 2000, isso, né? Teve uma maratona que eu até não fiz a prova da maratona, mas na prova da maratona chegava a ter situações que os carros entravam na área da corrida e reclamavam que estão trancando a rua, esse bando de maluco aí, querendo correr aí, enchendo o saco, porque aí quando olho hoje, né, o que aconteceu, e também assim, quando tu se inscrevia numa prova de maratona, chegava eu, assim, nós, cara, era um ou outro que era um amador, tu só via a galera da maratona era atleta, e, tipo assim, chegava a ser meio constrangedor até, para quem chegava assim, na largada, assim, vou correr a maratona, os caras te olhavam, né, mais cheinho, maiorzinho, não é tão magrinho, nenhuma pinta de maratonista, né, gerava até um constrangimento para quem estava ali participando, porque praticamente era quase ninguém que fazia maratona era um atleta só, então é quase que inacreditável quando eu olho para essa época e vejo o que virou a comunidade, o mundo da corrida, né, eu acredito que é um esporte que fácil, né, de começar pelo menos, né, depois vai aparecendo os problemas, né, mas eu acho que futebol tem que ter os amigos, surf tem que ter a praia, né, a corrida não, se o cara vou correr, ele vai correr, né. Lívia? Se ele tem um tênis, se ele tem um par de tênis, começou. Ele corre em qualquer lugar, né? O pessoal fala, eu vendo tênis hoje, né? E faço parte desse mercado que muitas vezes tem cada palhaçada, sabe? Hoje em dia se cria problema para vender solução, né? É tênis para isso, é tênis para aquilo, para aquela distância. Não que não funcione isso, né? Não que não tenha uma função. Mas se eu te mostrar o Rainha System, que eu corria lá nos anos 2000, e se eu trazer hoje, a galera olhar,
iam me xingar de correr com o tênis quase, né? Que tá louco, isso aí não é tênis de corrida. No entanto, já se corria a corrida normalmente, né? Lívia, eu quero que tu fale um pouquinho, tu tá com um novo projeto aí também, que eu não sei se não é mais louco que o das maratonas aí. Eu acho que é que é o de correr uma meia maratona por dia. Mas aí, assim, como é que vai ser isso, Lívia? Porque a vida, como é que vai ficar no meio disso? Porque todo dia vai... Como é que tá a programação? Como é que tá a cabeça para isso? Tô com mais medo de fazer os 21 quilômetros todo dia do que de correr as maratonas. Acredito. Porque a maratona eu tinha uma janela de 6 dias para poder... Sim. Vou na quarta, vou na terça, vou na segunda, vou na quinta, no sábado tô cansada, tô com cólica, vou no domingo. Então eu conseguia negociar comigo mesma e com os meus alunos o horário que eu ia. Agora, os 21 quilômetros, todo dia, o nome do meu projeto é Movimento Todo Dia, para criar esse hábito nas pessoas de se movimentar. Para mim é natural sair estando de férias, ou não, e fazer exercício físico, mas para muita gente não é. Então eu quero ajudar a população, principalmente o nosso público local ali de Porto Alegre, para que eles participem comigo do projeto. Para isso, eu preciso dar conta do projeto antes do dia começar. Então, antes de eu levar minha filha na escola, eu preciso sair de casa todo dia 10 para 7 para levar a Luísa, então eu preciso correr todos os dias 21 quilômetros e 100 metros antes das 10 para 7 da manhã. Então eu vou sair entre 4 e 4 e meia da manhã, e eu preciso sair para correr os 21 quilômetros. Eu vou sair de uma região central ali, que é na Érico Veríssimo, fica mais próximo da orla, e vou fazer 4 voltas de 5 quilômetros e 300, para que as pessoas possam participar comigo do projeto. Então, para que seja um projeto participativo. Então, sigo fazendo acompanhamento psicológico. Toda sexta-feira eu tenho consulta com a minha psico, que ela me orienta. Então, eu trago para ela algumas questões que estão gerando uma certa ansiedade e ela vai me conduzindo nessa jornada. Então, os treinos estão avançando, não cheguei ainda no auge do treinamento, que para correr 21 km e 100 todos os dias, eu preciso correr quase 150 km por semana. Atualmente eu estou subindo o volume, então estou com 100 km por semana, daí subo um pouquinho a cada semana, então faltam 6 semanas para começar o projeto. Agora, na sequência... No final desse mês, agora de agosto, eu já faço uma nova avaliação cardiológica para saber se está tudo certo, reavalio a cada 3 meses. Então, tenho acompanhamento de cardiologista, psicóloga, nutricionista, tenho o apoio de uma clínica de fisioterapia, então eu vou lá e faço as minhas sessões preventivas, faço um trabalho de força, então tudo já está alinhado para que eu comece dia 15 de setembro, às 4h30 da manhã, este novo desafio. Vai precisar de tênis para isso, a gente vai ter que conversar a respeito, porque tu vai precisar. Isso aí é 7.700 quilômetros eu vou correr. E me diz uma coisa, Lívia, tu pretende fazer isso numa média ou não? Arrisca por dia mesmo? Por que eu pergunto isso? Porque daí como é que vai a Tramandaí, se quiser? Como é que vai, tipo assim, eu vou dar um pulinho em Santo Antônio da Patrulha ali que tu comentou? Como é que vai ser isso? Eu tenho que correr antes e depois. Então vai ser um ano que a gente não vai viajar. A gente queria fazer a maratona de Nova York, eu e meu esposo não vamos, porque eu vou estar no meio do projeto. E eu quero correr em Porto Alegre porque eu me sinto muito pertencente à minha cidade, ao meu estado. Quero poder ajudar com um esporte que me tirou lá do fundo do poço. Então, assim como eu tive depressão, fiquei muito doente quando a minha filha nasceu, tenho muitas pessoas que conhecem outras pessoas que também estão passando pela mesma situação que eu passei, e eu quero poder ajudar gratuitamente através desse projeto as pessoas. Legal. Então eu quero fazer em Porto Alegre o projeto, quero ficar lá, então quero correr lá, principalmente esse horário da madrugada, para aquela mulher que quer sair para correr e não tem com quem deixar o filho, para que ela consiga, né, ir naquele horário enquanto a criança ainda está dormindo, enquanto o marido está com a criança dando um suporte para que ela possa ir, porque isso foi uma demanda que eu também tive logo que a minha filha nasceu. Como é que eu ia fazer para treinar? Com quem que eu ia deixar a Luísa? Muitas vezes eu corria empurrando ela no carrinho. Então eu quero poder ajudar desta forma as pessoas e acredito que vai ser um projeto muito legal. A meta é 21 km e 100 todos os dias, até o máximo de dias que eu conseguir.
como eu ia falando, né, Lívia, como é uma por dia, 21 quilômetros todo dia, eu arrisco dizer que tem muita chance de eu te acompanhar nessa corrida aí. Porque em um ano, Olha, em algum momento eu vou estar em Porto Alegre, não tem dúvida. E aí eu vou ligar para você e uma pelo menos eu garanto, uma companhia para fazer uma dessa aí contigo. Com certeza, vai ser muito, vou ficar muito honrado com isso. é muito legal esse projeto, né? Porque teve muita gente que me falou, Lívia, que legal, tu vai fazer um ano. Então, será que eu consigo começar do 5 e evoluindo e chegar lá no final e correr 21? Eu falei, então, acredito que dentro de um ano, se dedicando, você consegue. Então, é muito legal poder ver as pessoas já me mandando mensagem, falando, vou poder convidar os meus amigos para poder ir contigo, você já sabe o local que você vai sair, vai ter estacionamento, a gente vai ter um local para tomar café depois. Então, eu sempre falo que é muito mais que corrida, né? É as interações que a gente faz, as amizades que a gente leva durante o caminho. E hoje eu estava aqui pensando sobre as cores que eu quero usar no projeto, né? E para mim faz muito sentido usar as cores do meu estado, né? Então já tenho as cores que eu vou usar ali, o verde, amarelo e o vermelho, para representar o meu estado, principalmente depois de tudo que a gente viveu, de estar lá, de ter alunos, de ter conhecidos, de ter clientes que perderam tudo e ver a força que a gente tem, né, de estar lá se reerguendo. Então foi uma forma também que eu encontrei de homenagear o nosso estado, né. Que bacana, parabéns, fico muito orgulhoso de tu sou gaúcho também, né, vim pro Rio e tal, né, mas a minha família toda aí de Porto Alegre, fui nascido e criado aí, sou lá da Zona Norte, sou lá do Jardim Planalto, Jardim Itu, Jardim Planalto, Jardim Itu-Sabará. Jardim Itu-Sabará, sou cria do Jardim Itu-Sabará. E aí, bom, Porto Alegre, o cara transita por tudo, né? Andava, morei no Itu-Sabará, morei no Petrópolis, morei no Menino Deus, morei em vários lugares em Porto Alegre, carrego no meu coração sempre. Sofri um pouco com a minha asma aí, um pouco do frio, faltava uma praia que eu gostava também, né? Amo o Rio de Janeiro aqui também, né? Escolhi viver aqui, mas assim, a minha raiz de Porto Alegre e gaúcha eu não esqueço jamais. Aqui a gente faz churrasco toda hora e vamos no bar do Grêmio aqui, eu sou gremista. Quando tem jogo do Grêmio aqui, tem o bar do Grêmio aqui em Botafogo, lá a gente tá lá torcendo sempre. E o contato com a família, com os amigos, né, que o Rio Grande do Sul é muito presente no meu dia a dia, mesmo que eu não more aí mais, né. E, Lívia, que bacana, tá chegando já, passa rápido, né, tá chegando na nossa hora que a gente tem aqui no estúdio, e assim, voltando a falar das coisas que são interessantes a respeito da nossa conversa, tu tens o livro que tu fez aí, onde narra essas 52 maratonas, ele é disponível para venda, se alguém quiser? Como é que é digital? Como é que faz? Tem como conseguir ele? Sim, num primeiro momento eu fiz apenas o livro físico, porque como era um livro muito ilustrado, para cada uma das maratonas eu quis trazer fotos de pessoas que participaram comigo, de locais que eu visitei, então ficou um livro muito ilustrado. Na hora que nós diagramamos, eu fiz tudo de forma independente, né? Então contratei edição, diagramação, revisão, tudo de forma independente para poder diminuir o meu custo, já que eu não consegui patrocínio. Então, na hora de diagramar, o diagramador falou, Lívia, qual que é a tua ideia? Eu falei, a minha ideia é entregar o livro físico para a pessoa, para que ela consiga escanear o QR Code e depois ela possa levar a minha história adiante. Então, num primeiro momento, ele é só físico. Eu ainda tenho algumas unidades disponíveis. E depois que eu esgotar ele fisicamente, aí sim eu vou recontratar o serviço da diagramação, que daí é um outro formato para poder entregar. Daí vai ser menos ilustrado e vai reduzir também a quantidade de páginas, né? Para poder ficar mais fácil da pessoa ler, do que ficar passando muitas páginas, às vezes, no Kindle, né? Então vai ser um livro na versão digital com mais textos. Sim, mas então a pessoa pode entrar... Fez o certo, o livro. A pessoa pode entrar ali no link do meu perfil, no Instagram, ou no site da editora Rio da Vida, riodavida.com.br, e ali é só procurar o nome do livro, que é Projeto 52 Maratonas, e ali a pessoa pode comprar e recebe na casa dela autografado. Vai aparecer tudo isso na tela aí para ajudar a quem se interessar, e eu vou
chegar amanhã, já vou conversar contigo para ir atrás do meu também. E Lívia, assim, primeiramente, para finalizar, primeiramente, não, de última aqui agora, né? Agradecer a tua disponibilidade, tá aí visitando a tua mãe, mesmo assim reservou um tempo para conversar conosco aqui. Quero te dizer que fico orgulhoso de uma conterrânea minha ter essa história para contar, né? Eu acho, eu não conheço ninguém que tenha feito isso, eu acho que tu deve ser um expoente total de ter feito uma situação assim, e boa sorte agora nessa da meia maratona diária, e acima de tudo fico contente, porque mais alguém que passa aqui, eu faço um por mês aqui, sabe? E tem um ponto em comum que eu verifiquei em todos que passaram e verifiquei em ti também, todos são pessoas envolvidos com coisas que elas vibram, aquilo que elas fazem está conectado com, não é só dinheiro, é amar o que faz também, é ter um propósito naquilo que faz também, e tu é mais uma que eu encontro aqui que também tem um propósito naquilo que faz para viver, né? No ganha-pão, literalmente, está envolvido a amar, né? Propósito naquilo, ajudar, né? Vai ajudar o organizador da prova, já está se comunicando com as pessoas para colaborarem contigo aí na tua trajetória da meia maratona diária. Então, parabéns. Manda um abraço pro teu marido, que também a gente já conversou bastante, né? Até comprou um tênis nosso, legal pra caramba, um cara super simpático. Manda um abração pra ele. E adorou, né? O Rafa, ele gosta mais, assim, desse universo de tênis, de combinar as coisas do que eu. E digo, Rafa, acho que a gente tá meio invertido. Eu acho que você tinha que ser o maratonista e eu tinha que ser a bancária. Eu disse, porque você gosta mais e tenho certeza, Daniel, que eu só consegui fazer tudo e só vou conseguir dar conta do projeto porque eu tenho o Rafael. Porque eu não ia conseguir, a minha mãe agora mora em outro estado, a gente tem uma filha. Então o Rafael precisa estar fazendo aquele trabalho, bastidores, para que eu esteja lá na linha de frente correndo. Então, há 10 anos atrás a gente se conheceu através da corrida de rua, e se hoje fomos tão longe é porque estamos juntos, né? Sozinho a gente não teria chegado na metade do caminho. Que bacana, é muito legal ele, já trocamos ideia aqui, ele é um cara muito simpático, muito querido. Sempre um beijão, Rafael, pra ti aí, obrigado por tudo aí, pela amizade, pelo carinho sempre também. Então é isso, Lívia. Agradeço, né? Chegou na nossa hora. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Eu, se deixar, eu fico a noite inteira, porque eu adoro contar histórias sobre corrida. Adoro poder compartilhar um pouquinho daquilo que a corrida já trouxe para minha vida, né? E poder despertar esse interesse na vida das pessoas, porque às vezes a pessoa tá ali louca de vontade de começar a correr, de se mexer, mas ela tem muita dúvida, ela não sabe por onde que ela vai começar. Então, se eu puder contar minha história e ajudar alguém a começar, para mim já valeu muito, muito a pena. Que bacana. Obrigado mesmo, de coração. E eu que agradeço. Depois a gente se comunica, vou botar o teu serviço aqui para aparecer tudo, para o pessoal conseguir ver. E é isso, moçada. Galera, então foi a Lívia Slaviero aí, do projeto 52 Maratonas, né? Sigam ela, acompanhem ela, porque aqui ficou com certeza até pouco tempo, tem muito a se aprofundar aí ainda, para saber mais ainda sobre ela. Valeu, moçada, um beijão no coração de todo mundo aí, até a próxima, valeu!